Olá, muito bom dia. Mais uma vez nós estamos reunidos para poder cumprir o nosso chamado nesse propósito de 100 dias. Que o Senhor continue motivando o nosso coração para sermos mais íntimos dele, mais intencionais na nossa busca e que nós possamos ser persistentes nas coisas que Deus nos chamou a realizar. E ontem eu tive a oportunidade, de estar fazendo um estudo bíblico nos nossos grupos de crescimento e havia lá um chamado, com o tema Ainda dá tempo. E naquele estudo nós tínhamos o chamado a olhar para as nossas vidas, para as coisas que a gente ainda não realizou, aqueles desejos que estão no nosso coração, os propósitos que a gente fez lá no começo do ano, para realizar em 2025 e a gente tá entrando no fim do ano, Agora já estamos com o pezinho em outubro e pensando, Deus, todas aquelas coisas, que eu pensei que realizaria, mas não realizei. E muitas vezes isso dá uma sensação assim de fracasso, de frustração. Eu tinha tantos planos, eu tinha tantos projetos e eles não aconteceram, até agora. E a gente fica meio que desistente. A gente fala, vamos tocar o resto do ano, Ano que vem a gente vê o que a gente faz. É fácil falar, no ano que vem não passa e a gente vai sempre no ano que vem. Qualquer ano depois desse é um ano que vem, E a gente vai se escondendo atrás, dessas palavras assim, pra gente não ficar com aquela sensação de derrota. A gente fala então, olha, ano que vem. E aí o ano que vem pode não vir nunca, e a gente escondendo atrás dessa frase. Mas hoje o Senhor chama a nossa atenção para que a gente realmente busque isso no Senhor, para que a gente realmente tenha essa deliberação no nosso coração sobre vou rever os meus propósitos, vou buscar novamente meios de realizar as coisas que eu intentava. Às vezes a gente coloca assim no nosso coração, mas não dá mais tempo, O ano já tá aí, eu precisava de muita coisa para realizar isso, tá muito longe, E tem períodos da vida e coisas na nossa vida que a gente às vezes tem que passar. Porque é muito fácil, eu vejo isso lendo a Bíblia, eu vejo isso em vários episódios. Eu comecei esse ano a ler a Bíblia de uma forma diferente. Eu já cheguei lá no livro de Neemias, eu tô acabando os livros históricos, então eu já passei lá pelos iniciais, desde a criação, e vim observando alguns padrões do agir de Deus. E uma das coisas, das características, é que Deus gosta de agir nos impossíveis. Deus gosta de usar improváveis e Deus gosta de agir em situações impossíveis, para que a gente tenha confiança e certeza de que quem fez aquilo foi Ele. Tem coisas que são totalmente possíveis. Se você tiver lá uma conta no azul com bastante crédito, se você for uma pessoa que tem um nome legal, então você vai lá, você pega um empréstimo, você faz um empreendimento e aí mérito seu, obviamente nada do que fazemos sem a vontade do Senhor, Mas tem ali um compromisso que você tem. Mas e quando a gente não tem? E quando é impossível, Quando a gente tem uma necessidade, mas aos olhos humanos não temos um recurso. Então Deus gosta de agir nisso daqui. E o tempo é um dos recursos. O tempo é um dos recursos mais preciosos. Muitos de nós não estamos vivendo o que a gente quer viver. Por quê? Porque não estamos tendo tempo. O tempo é um recurso precioso na nossa geração. Ele parece que passa muito rápido e parece que a gente não tem controle de correr e alcançar as coisas que a gente deveria alcançar. Então, Deus está nos chamando para a gente pensar sobre esses recursos, e o recurso é do tempo. Ainda dá tempo, mas não é no nosso tempo, o tempo de Deus. Imagina que Ele, com a palavra que sai da boca dele, Ele gerou o universo, gerou as coisas que a gente vê, as coisas que existem. Então Ele não precisa do nosso tempo. O tempo dele é diferente.
E Ele pode liberar uma palavra sobre nós e portas se abrirem. Você pode estar passos, pequenos passos, de viver uma coisa completamente extraordinária, completamente fora do comum aí para você. Então eu quero deixar alguns versículos aqui para a gente refletir nessa manhã, ou na tarde, na noite aí que você escolheu para estar fazendo os seus devocionais, para estar fazendo esse acompanhamento, para estar parando e ouvindo algo do Senhor, né? Tirando esse tempo aí, 20, 30, 40 minutos aqui, para você parar, para somente ouvir o Senhor, para somente ser ministrado. Um dos versículos é Provérbios 16:3. Entrega ao Senhor as tuas obras e os teus pensamentos serão estabelecidos. Então, existe um desejo de Deus para que a gente tenha algumas atitudes necessárias para indicar aos céus que a gente está alinhado com o pensamento e o desejo de Deus. Qual que é o desejo de Deus? O desejo de Deus é que sejamos abençoados. O desejo de Deus é que sejamos mais íntimos dele. O desejo de Deus é que a gente seja sal da terra, luz do mundo. Então, que a gente tenha um impacto local, mas que a gente também tenha um impacto de alcançar pessoas que estão longe de nós, né? Ser luz, onde a gente está num ambiente de escuridão, por mais distante que uma pessoa seja da gente, ela vai ser impactada pelo que a gente faz. E ser sal é ser presente, né? É aquele que está caminhando com você, a influência que ele vai receber da sua vida. Então, comprometa-se com isso em Deus. E o Senhor vai então estabelecer os seus pensamentos, os propósitos que a gente tinha, os desejos, as metas, os alcances que nós queríamos. Se a gente só trabalha com o recurso do tempo quando a gente está dominando o nosso tempo, mérito nosso. Mas existe aí algo que o Senhor quer nos ensinar. Deus, ele quer se mostrar presente, Deus poderoso, Deus que faz, Deus que age, Deus que cumpre na nossa vida. Para isso nós precisamos dizer, olha Deus, eu sei que aos meus olhos, aos olhos humanos, não vai rolar, mas o Senhor pode todas as coisas. E eu quero deixar outro versículo que fala sobre o que Deus pode fazer. Efésios capítulo 3, versículo 20. Efésios é um livro lá do Novo Testamento. Então nós lemos aqui Provérbios de Salomão, né? Que é lá do Antigo Testamento. Aí você fala, naquele tempo, né? Era muito tranquilo falar isso. As pessoas tinham muita dependência de Deus, as pessoas estavam influenciadas pela natureza, as pessoas dependiam muito do divino, elas tinham essa relação natural, porque as coisas eram muito rudimentares. Mas agora, então vamos pensar aqui no Novo Testamento, que as cidades estão estabelecidas, os reinos, os impérios, é uma outra realidade. E Paulo está escrevendo aqui aos Efésios, e Éfeso era um lugar proeminente para a época, né? E aí o que ele está falando para aqueles irmãos? Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Ele é poderoso para fazer muito além do que eu peça, do que eu deseje. Então, há uma vontade de Deus de alinhar, né, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, os nossos desejos e a ação divina. Obviamente, existe um filtro pelo qual essas coisas passam, né? Filipenses 4:8 fala que tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é honesto, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensar. Então, eu estou alinhando a minha vida a cumprir isso, a realizar coisas excelentes, coisas que eu queria nesse ano viver. Nós precisamos aprender que Deus gosta de nos tirar da zona de conforto. Existe um padrão para as experiências humanas que são vividas em Deus, a novidade. Então, mesmo que você esteja estabelecido, que você esteja vivendo coisas maravilhosas com Deus, saiba que Deus quer te levar para novidades. Nunca se contente com o que você está vivendo. Nossa, eu sou tão abençoado, sinto tanta presença do Senhor, eu estou vivendo uma fase assim, né? Mas saiba você que Deus quer te levar além, além, além.
Tem uma passagem de um profeta que tem uma visão e o Senhor leva ele à beira de um rio. Então Deus pede para ele entrar no rio. Então aqui está a perna, né, do profeta, os pés. Então o rio vai batendo e cada vez que o rio ele vai entrando mais para dentro do rio, a água vai então tomando partes do corpo dele, até que ele fica até os lombos, né? Até mais ou menos aqui da cintura. E ele já está quase para ser submergido. Então ele pensa, nossa, já estou refrescado, né? Eu poderia ficar aqui, né, nadando, a gente fica com parte do corpo aqui de fora, não quero mergulhar a cabeça, aqui já tá bom para refrescar. Aonde eu tô já tá bom, eu já tô sentindo frescor, eu já tô sentindo providência, eu já tô sentindo iluminação, eu já tô sentindo palavra de Deus. Mas Deus fala pro profeta, agora mergulha. Então saiba que o objetivo de Deus é que você esteja mergulhado na graça, mergulhado no favor e vivendo coisas assim de forma excelente. Deus não trabalha com padrões baixos, gente. Deus não trabalha. Ele sabe do nosso potencial e ele sabe que o recurso humano é limitado. Nós somos pegos de surpresa por certas incredulidades. Muitas vezes o Senhor não consegue ministrar na nossa vida, no nosso coração, porque nós estamos limitados, sim, às circunstâncias e a gente acha que não, mas quando nós vamos ver, as circunstâncias estão nos afogando. Nós temos essas limitações e Deus tem conhecimento disso, só que Ele é o padrão dele, né? Deus não vai se adaptar a nós. Ele tem um chamado ao nosso coração para que a gente então vá, mesmo que a gente não faça ideia do que vai acontecer. Senhor, eu não faço ideia de como isso vai ser gerado na minha vida, mas eu estou aqui dentro de um propósito para nesses 100 últimos dias do ano, né? Que agora já não são mais 100. Para esses 90 e tantos dias, para que eu chegue nesse lugar. Eu quero, em 31 de dezembro, estar mergulhado naquilo que o Senhor tem para mim. Eu quero estar experimentando isso. E é uma jornada, pensa. Cada um de nós tem a nossa história e nossa limitação, os nossos medos. É uma jornada. É uma jornada onde a gente vai ter que lidar com as nossas limitações. E o conforto é uma limitação. O conforto está dizendo para você está seguro, você está bem. Por que você vai se meter com isso, né? Tá bom do jeito que tá. Por que você não se conforma? Por que você não se acomoda? Por que você não sossega? Mas que Deus possa, em nome de Jesus, despertar em você esse desejo constante, essa sensação de incompletude para que você busque mais e que isso tenha um nome na sua vida muito claro: fome e sede de Deus. A fome é uma coisa que não te deixa em paz. Você pode estar fazendo a coisa mais legal do mundo, mas se a fome bater, você vai ficar inquieto, mesmo num lugar maravilhoso. Enquanto você não come, você não curte mais nada. Já reparou isso? Não tá nada bom enquanto eu não comer, gente. Eu tô no lugar dos sonhos, mas eu quero comer. E a sede é a mesma coisa. Que Deus possa ferir o nosso interior com fome e sede. Faça essa oração. Faça essa oração. Deus, eu não quero ficar acomodado. Eu não quero me acomodar e eu não quero dizer assim, tá bom do jeito que tá. Não, não tá bom do jeito que tá. Se Deus falou que faria coisas muito maiores do que eu peço, muito maiores do que eu imagino, nós acabamos de ler aqui, irmãos, né? Deus é poderoso para fazer muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. Se Deus é capacitado para isso e é desejo dele, ele se revela: olha, eu posso fazer muito mais do que você está pensando e desejando. Deus, então, o que eu faço para viver isso? Né? Aonde o Senhor quer me levar para que eu tenha essa experiência de excelência em tudo isso? Então, seja corajoso de falar. Seja corajoso de dizer para Deus: Deus, eu admito que tenho vivido no conformismo, mas eu tenho desejo sincero de viver coisas extraordinárias. Não interessa se tem pouco tempo, né? A gente não sabe, não tem esse controle, né? Nós temos lá no livro de Tiago, o que é a nossa vida? Nossa vida é um vapor que sobe, pum, passou. Nossa existência é muito pequena dentro do universo, dentro do planeta Terra. A gente é pó. Então, se eu sou pó, agora eu quero que Deus
que é aquele que trabalha com esse pó da terra e gera. Então, Senhor, olha, fique à vontade para fazer sua vontade na minha vida. Obviamente, enquanto esse processo acontece, nós vamos sendo tratados com isso. Olha, eu tenho extraordinário para viver, mas você não tem cabeça para viver extraordinário. Eu tenho extraordinário para você viver, mas você não tem saúde para usufruir disso. Eu tenho extraordinário para você viver, mas você não tem intimidade suficiente para ficar permanente dentro do extraordinário. Como eu disse para vocês, se você lê a palavra de Deus, e Deus deixou um registro dos erros, dos acertos, das inconsistências, das instabilidades humanas para a gente entender. A raiz e matriz humana, ela é assim, mas a misericórdia de Deus, ela nos cobre. Deus sabe que vai tratar com a gente, mas quando a gente está no processo de ser tratado, Deus então vê em nós um coração desejoso disso. Quando a gente diz sim, Deus, vem me tratar, porque eu quero terminar esse ano mergulhado. Eu não vou ficar projetando os meus projetos, nem projetando projetos é ótimo. Eu não vou ficar projetando uma vida melhor, cada vez mais e mais e mais, para criar uma sensação na minha mente assim, não tô vivendo o que eu queria, mas eu tô indo. Na verdade, não estamos indo. O que nós estamos fazendo de concreto? Que passos nós estamos dando de verdade rumo àquilo que a gente quer viver? Honestamente falando, de concreto, o que nós estamos semeando para viver o que a gente quer viver? Bom, a gente quer viver conforto financeiro, mas a gente está aprendendo sobre, ou está buscando sobre essa saúde financeira, ou a gente está esperando ainda R$1 milhão cair na nossa conta? A gente de fato quer ter mais saúde, mas o que de concreto nós estamos fazendo? Nós continuamos comendo, dormindo, bebendo de qualquer forma, fazendo de qualquer jeito, né? A gente está fazendo loucuras e correrias com o nosso corpo, ou a gente de fato, a gente tem um plano. Olha, agora eu vou cuidar disso, agora eu vou cuidar daquilo. A gente quer ter relacionamentos mais saudáveis, mas a gente está se afastando de gente tóxica, a gente está dizendo não para os excessos que as pessoas cometem com a gente, com as ofensas que estão vindo de graça, e as pessoas acham que a gente é obrigado. A gente está aprendendo a dizer calma, ou a gente está se controlando para ser mais calmo, para não passar do limite com os outros. O que de concreto a gente está fazendo para isso? É aí que Deus mostra, você não está preparado para viver o que você quer. Sabe por que você está se embananando? Porque ao invés de você estar mergulhando indo mais fundo, você quer viver os tesouros de Deus aqui no raso. Você quer ser uma pessoa rasa para viver coisas extraordinárias. Nós temos que deixar Deus nos passar na moenda dele. E tudo começa aqui. Tudo que é puro, tudo que é honesto, né? Tudo que é amável, tudo que é justo, tudo que tem boa fama, nisso pensai. Então, de forma prática, qual o ensino para hoje? Ainda dá tempo de viver as coisas extraordinárias de Deus no ano de 2025, no ano que você está vivendo. Só que eu preciso me colocar no caminho de viver essas coisas de forma efetiva. Não entenda que eu vou fazer uma oração e tudo vai num estalo de mágica acontecendo. Não. A oração é: Deus, eu quero viver os teus caminhos. Só que a tua ação é botar os pés nesses caminhos. Conhecer a Deus e fazer o conhecido é o objetivo do nosso, é o propósito maior de vida do ser humano. Conhecer a Deus e fazer o conhecido. Existem coisas práticas para a gente fazer. Então, o primeiro passo para você é sua mente. Tenha um compromisso de mudar a sua forma de pensar. Ore ao Senhor, Deus, tenha um filtro no meu pensamento. Deus, começa a apontar para mim, olha, esse pensamento aí é medíocre. Esse pensamento aí não condiz com o que eu espero de você. O que vai filtrando você? Seu aprofundamento na palavra. Vou insistir aqui, nós temos aqui guias de estudo, mas existe um vasto material aí para a gente saber sobre isso também. Então, em nome de Jesus, se coloca lá à disposição, né? Aproveite links, aproveite outras coisas para que você possa ter esse acesso.
Então, eu preciso aprender como fazer isso. Deus, eu quero viver uma vida financeira estável, eu quero aprender a gerir meus recursos. Então, não só orando, Deus, manda alguém para pagar minha dívida, manda alguém para atender minha necessidade. Gente, não é assim que funciona. Deus pode sim fazer milagres nesse sentido, mas veja bem, Deus não trabalha de acordo com a minha necessidade. Deus trabalha de acordo com o propósito que Ele estabeleceu na minha vida. Se a minha necessidade não se alinhar com o propósito de Deus, esquece, isso não vai acontecer. Preciso você aprender a ter saúde financeira também. É necessário você buscar gerir recursos com sabedoria. E também tem uma série de pessoas que você precisa enfrentar. Chegou nessa situação, tem pessoas que chegam em situações extremas por coisas que fugiram completamente ao seu controle. Mas há pessoas que estão em situações assim porque não gerem bem os seus recursos. Uma vez eu estava conversando com uma especialista em educação financeira. Ela trabalha, né, como representante de um grupo que ensina inclusive nas escolas para crianças pequenas sobre educação financeira. E ela disse, olha, eu conheço pessoas que são aposentadas com salário mínimo e viajam, reformam casa, fazem tudo com aquele recurso. Como alguns conseguem e outros não? Porque são pessoas que estão sendo transformadas no seu pensamento. Romanos capítulo 12 fala que nós precisamos ser renovados na nossa forma de pensar. A sua forma de pensar precisa ser renovada com a forma de pensar no céu. Já parou para refletir sobre isso? Como você quer viver as coisas excelentes de Deus? Tem do seu pensamento. Muitas vezes o orgulho nos impede isso. Não, eu sou uma pessoa inteligente, completamente capaz. As pessoas na nossa cultura ao redor, e ser cristão é ser contra a cultura ao redor ensina as pessoas que a igreja tem pensamentos privativos e punitivos só, muito pelo contrário. A Bíblia fala que o Senhor nos chamou para ser liberto. Deus te chama para graça, para purificar o seu entendimento, para zerar o game na sua mente, para que você entenda as realidades como elas são. As pessoas estão aprisionadas para viver processos e ciclos que não acabam mais, que começam na família e vão de geração em geração. Mas Deus fala que Ele tem coisas excelentes para pessoas que têm histórias de vida muito dramáticas. Deus quer tirar as pessoas dessas histórias. Deus quer romper ciclos de miséria, ciclos de doença, ciclos de desestrutura familiar, ciclos de rompimento, ciclos complexos. Deus quer romper isso conosco, só que Ele precisa mudar a nossa mente. Imagina uma pessoa que foi criada a vida toda debaixo de uma criação opressora, violenta, depreciativa. Você tem o seu cérebro treinado nesse ambiente. Você precisa do seu cérebro liberto pelo Espírito Santo para que você possa entender que existem relacionamentos mais saudáveis, que você pode adquirir uma linguagem mais positiva, mais harmoniosa dentro da sua casa, no seu ciclo de trabalho, que não existe essa história, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Isso daí é falta de entendimento da palavra, porque a palavra do Senhor diz lá em Coríntios que nós somos feitos nova criaturas, coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Na Bíblia não tem nenhuma palavra escrita em excesso ou de forma inusitada ali só para causar um impacto. Quando a Bíblia fala tudo, é tudo. Quando a Bíblia fala todos, é todos. Quando a Bíblia fala vai fazer, vai fazer. A palavra do Senhor não mente. Então, se a Bíblia fala que tudo se fez novo, é porque tudo se fez novo. Só que não entenda que quando você aceitou Jesus, as coisas, então agora você está pleno. Não é isso. A Bíblia também nos ensina que o Senhor nos deixou boas obras para andarmos nelas e nelas sermos aperfeiçoados. A salvação precisa ser desenvolvida através de um aperfeiçoamento. E a chave que o Espírito Santo está te dando nessa manhã esse aperfeiçoamento passa necessariamente por uma mudança na sua forma de pensar. Peça ao Senhor que alinhe o seu pensamento a essa vida extraordinária que você quer viver. Ainda dá tempo? Ainda dá tempo. Mas faça de tudo o que for necessário para que você não seja um empecilho de estar vivendo essas coisas.
Seja honesto, deixa o Espírito Santo iluminar aí a sua história. Fazer assim um review de tudo aquilo que aconteceu no ano de 2025 até o mês de setembro. Das coisas que você perdeu, das coisas que você não viveu, das coisas que você teve que deixar. Quanto disso tem a ver com a sua postura, com a sua atitude? Então, feito esse review, deixa o Espírito Santo trabalhar de forma profunda no seu coração para que você comece a mudar essa história, a gerar outras possibilidades em você e a gerar um pensamento que reflita o pensamento dos céus. Será que o que você carrega é tão precioso assim que não possa ser trocado pelo que Deus pensa? Será que o que a gente tem é tão extraordinário assim? Será que a gente é um ser humano tão excelente, maravilhoso assim? Será que tem coisas tão tremendas em nós que não possa ficar para trás? Mesmo que você seja uma pessoa gente boa, eu acredito que você seja, mesmo que você chegou até aqui com sucessos, com realizações, sendo bem visto pelas pessoas, bem quisto, um modelo para as pessoas, será que mesmo sendo um modelo para as pessoas, será que o que você está vivendo é tão precioso que já se esgotou? Será que você atingiu aquilo que exatamente Deus queria para você? Então há em nós sempre um lugar para mudar. Há em nós sempre uma coisa para ser aperfeiçoada. Então não vamos deixar o orgulho, o medo, a falta de compromisso minar as nossas vidas. Não espere resultados. Eu vou fazer uma oração. Você vai orar isso todos os dias daqui até a eternidade. Não vai acontecer, sabe por quê? Porque as bênçãos são condicionais. Existe um se aí bem de frente a você. Para você viver o que você quer viver, tem um se. E esse se precisa ser derrubado por você. Não só através da fé. Deus é poderoso para derrubar. Deus é poderoso para derrubar. Mas Ele colocou você também nessa jornada. Ele colocou você também nessa missão. Então nós vamos orar agora para que o Espírito Santo traga iluminação ao nosso interior. E que a nossa mente entre agora num processo de transformação para a glória de Deus. E para que você viva extraordinários. Amém? Senhor, nosso Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, nós agradecemos por essa palavra, porque quando nós queremos entregar os pontos, quando nós queremos desistir, o Senhor sempre nos diz, eu posso fazer infinitamente mais na sua vida do que você deseja, o que você pensa. Aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, jamais subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus tem reservado para aqueles que esperam nele, para aqueles que o amam. Nós o amamos, Senhor. Nós não entramos num propósito desse só para ser emocionados, mas porque existe um desejo sincero no nosso coração. E eu quero conhecer mais de Deus. Eu quero ter mais fé. Eu quero ser uma pessoa mais profunda. Eu quero entender melhor a palavra de Deus, as coisas de Deus. Então a nossa oração aqui, Senhor, é para... Estamos aqui, Espírito Santo, dispostos a viver algo extraordinário de Deus. Extraordinário do céu. Muito obrigada, Deus. Que as palavras que saem da tua boca sejam como bálsamo no nosso coração. Nós seremos durante esses 100 dias muito questionados, mas que bom que nós podemos ouvir a voz de Deus, que bom que Deus pode olhar para o nosso interior e visitar tudo aquilo que precisa ser transformado. Imagina se Deus virasse as costas para nós e ignorasse a nossa existência, nós estaríamos completamente condenados. Mas a graça passa por esse estágio de transformação, de renovo, de mudança de atitude. E nós dizemos, sim, Senhor, nós queremos mudar. Sim, Senhor, nós queremos viver o novo. Sim, Senhor, nós queremos ser transformados. Ainda que tira o medo do nosso coração, a covardia, Senhor, tira aquele ânimo dobre, uma hora a gente quer, outra hora que a gente quer desistir. Alinha nosso pensamento, Espírito Santo, ao pensamento do céu. Nós queremos ver como o Senhor vê, nós queremos pensar como o Senhor pensa, nós queremos sentir como o Senhor sente, nós queremos falar como o Senhor fala, nós queremos amar como o Senhor ama. Nós queremos ser alinhados a Deus. Vem renovar nossa mente cresceu em ambientes, Pai, que trouxeram coisas boas, coisas ruins, misturaram as coisas, sincretizaram aquilo que não se misturava. Mas nós queremos hoje, Pai, pedir em nome de Jesus, comece em nós um processo de transformação da mente.
não é de sentimento, de sensação, não. Nós não queremos, nós vamos ter dias bons, dias maus, dias que nós estaremos bem-humorados, mal-humorados, mas nós queremos, ó Deus, ser transformados no nosso ânimo, nós queremos ser transformados nas nossas perspectivas, nós queremos ser alinhados com Deus, para que daqui os outros anos que virão, os outros períodos, estações que estão aguardando a nossa vida, a gente possa viver isso plenamente. No fundo do poço, no alto do monte, no dia mais lindo, no dia de tempestade. Nós queremos estar lá, entendendo o céu, a voz do céu, o recado de Deus, ouvindo isso, tendo paz em meio às tempestades, tendo vida no vale da sombra da morte, tendo uma mesa no meio da guerra, enfrentando o Senhor e saindo fortalecido, como diz a tua palavra, havendo feito tudo, ficarmos firmes. Nós não queremos mais essa inconstância. Por isso, vem renovar o nosso entendimento. Nós dizemos sim para o Senhor. Ainda há tempo e nós vamos viver nesse ano coisas extraordinárias em Deus, que vão fluir de dentro para fora. Nós não vamos ficar arrumando o exterior para se sentir bem no interior. Nós vamos aprender a ter um interior transformado de tal ponto que não nos interessa o que está ao nosso redor. Permaneceremos inabaláveis. Em o nome santo de Jesus nós pedimos. E que essa pessoa, Pai, ela possa investir na vida dela. Assim na minha vida como na dela, destrona principados e potestades. Senhor, em nome de Jesus, frustra os levantes das trevas para nos parar. Os levantes das trevas para nos desanimar. Se as bênçãos têm o sim de Deus, nós faremos o possível e o impossível para quebrar isso, Pai, e viver plenamente a sua vontade. Nós cumpriremos o sim de Deus com todo o nosso ser, com toda a nossa força, de todo o nosso entendimento, com todo o nosso coração, porque o nosso lugar é junto de Ti, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida, que você continue firme nesse propósito. Não desista, porque ainda há tempo de viver as coisas excelentes de Deus. Não deixe de curtir esse vídeo e não deixe de compartilhar. Quanto mais pessoas nós tivermos no canal, mais possibilidades elas se abrem. Então nós temos aí 100 dias. Abençoe pessoas com essas palavras, abençoe pessoas com aquilo que Deus tem entregue para você. Não guarde só para você, não. Se você transformar as pessoas ao seu redor, imagine o ambiente que você pode gerar de milagre de transformação, de pessoas empreendendo em si mesmas, uma sociedade que vai ser transformada pela graça e pelo favor de Deus. Deus abençoe você na sua jornada e na sua missão, em nome de Jesus, e até o próximo vídeo.